Boa tarde, meus queridos alunos, tudo bem? Eu estou trazendo para vocês hoje o assunto de língua portuguesa, notícia. Notícia, que é um gênero textual. Eu vou abrir aqui o slide para a gente poder iniciar e a gente vai falar um pouco sobre o que é uma notícia, né? Sabemos que existem vários gêneros textuais, vários tipos de texto. E cada gênero, cada tipo de texto tem uma funcionalidade, uma função social. Ele serve para algo, certo? Dentro desse universo de textos, nós vamos apresentar hoje a notícia. Então, para ilustrar aqui a nossa capa, eu estou trazendo a capa de um jornal do nosso estado, jornal Tribuna do Norte, que é um jornal. Nesta capa, vocês vão perceber que existem várias notícias na capa, né? Então, as notícias, elas têm o objetivo de informar o leitor sobre alguns acontecimentos. O principal objetivo da notícia é informar, tá certo? Então, para isso, tem que ser uma notícia imparcial, e este é o grande desafio da notícia, né? Eles têm que informar como tudo aquilo realmente aconteceu, tem que ser uma história verídica, pode ser escrita através de uma descrição, dizendo como foi, ou de uma narração, narrando como aquela situação aconteceu. O texto, ele precisa ser claro, direto e objetivo. Então, eu trouxe aí três reportagens, três notícias. Band transmite 5 horas e meia de Fórmula 1. Atletas negros lutam por mais espaço na patinação artística. Atletas se preparam para a Olimpíada sem famílias e canto. Então, aí foram notícias tiradas da Folha de São Paulo, né? Da Folha de São Paulo, e aí, através desse site, falando sobre esportes, tá certo? As notícias, elas podem estar vinculadas, elas estão em vários meios de comunicação, como, por exemplo, através dos jornais. Eu estou mostrando o jornal O Povo, que é o jornal do Ceará, um dos principais jornais do Ceará. A Folha de São Paulo, que é um jornal de São Paulo e um dos principais jornais do Brasil. E aqui o jornal O Globo. As notícias também podem vir em revistas, né? Para isso, eu acho que aqui vocês conhecem, né? 100 celebridades brasileiras, a revista Forbes Brasil. Aqui a revista Nova Cosmopolitan, que é uma revista de modas. E aqui a revista Veja, que é uma revista que traz os acontecimentos políticos do nosso país, tá bom? As notícias, elas também são vinculadas através dos telejornais, como, por exemplo, o Jornal Nacional, o Jornal da CNN, da Atene e assim por diante. Cada canal de comunicação tem o seu telejornal, que são os seus jornais, tá certo? Que trazem as principais notícias do dia. Existem também as rádios, olha aí, eu trouxe o slogan da rádio de Goianinha, eu acho que vocês escutam rádio, geralmente os mais velhos, né, os nossos avós e tudo, eles têm o hábito de ouvir rádio, meus pais, eles escutam muita rádio, meu marido gosta muito de rádio, eu não tenho o hábito, mas muitas crianças escutam em decorrência dos seus avós, pais, que têm o hábito de ouvir, e os jornais das rádios, eles também apresentam várias notícias, tá certo? A internet é um campo muito vasto de notícia, né? Que vocês podem ver notícias através de blogs, através desses jornais online, que hoje em dia, Folha de São Paulo, Tribuna do Norte e O Povo, cada um tem uma página na internet, e aí faz a divulgação das notícias em tempo real. Tem também, por exemplo, o WhatsApp, hoje em dia, tem notícias que a gente tira, não apenas lida, mas notícias também que vêm através de áudio, de podcast,
de telejornais que você pode assistir através da internet hoje em dia, e antigamente não era só através da televisão, e hoje em dia a gente já acompanha tudo. Jornais de rádio, que hoje em dia são transmitidos ao vivo, né, pela internet também. Então, assim, a internet, ela é um campo muito vasto, certo? De notícias. Agora, nós temos que prestar atenção ao teor informativo que a notícia tem. Nós não podemos perder isso de vista. A notícia é para informar o leitor, informar a pessoa que está ligado, seja auditivamente, né? Ou seja, através da leitura, tá certo? E como eu já falei anteriormente, essa notícia ela pode ser descritivo quer dizer, é um tipo de texto que vai descrever o que aconteceu, ou narrativo vem de narrar, tá certo? Então, vai ser descrevendo ou narrando um fato, fazendo o relato desse fato que aconteceu, tá bom? É um texto jornalístico e traz informações que interessam a um determinado número de pessoas. O texto informativo, ele nunca vai ser escrito em primeira pessoa, eu fiz, não, ele vai ser escrito em terceira pessoa, eu, tu, ele. Ele fez, tá certo? Eles fizeram sempre em terceira pessoa, nunca em primeira pessoa. E é um texto formal, não se vê texto jornalístico com gíria, com palavras usadas no dia a dia, não, é um texto construído considerando as normas da língua portuguesa. Os elementos que nós não podemos perder de vista. Todos os gêneros textuais têm suas características próprias. Se eu estou falando de um convite, eu não posso esquecer que esse convite, ele serve para convidar. Ele tem que ter dia, hora, local, né? Nós estamos aqui hoje falando do texto jornalístico. E o texto tem as suas características também. Ele traz um antitítulo, que ele vai dizer sobre o que ele fala de uma maneira, em poucas palavras. Por exemplo, educação no Brasil, certo? Esse daqui, ó, Liga de Campeões. A gente vê que está falando de esporte. Aí ele vai trazer um título, que é o título da matéria, o título da notícia, o subtítulo. Alguns textos não trazem, outros trazem o subtítulo, que é para reforçar o título, chamando o leitor para ler, chamando a atenção do leitor para o que aquilo vai dizer. Aí, em seguida, vem o lead. O que é o lead? O lead geralmente é o primeiro parágrafo que faz um resumo sobre o que aquela notícia vai trazer. E, por fim, nós temos o corpo da notícia, que é o destrinchar dessa notícia. Tudo, o relato do que aconteceu, onde aconteceu, a hora como foi. Então, isso vai vir no corpo da notícia. Vamos recapitular o antetítulo, 2 ou 3 palavrinhas que decifrem o que aquilo quer dizer. O título da matéria é o que vai chamar a atenção. O subtítulo vai reforçar a ideia do título. O lead vai fazer um relato rápido sobre o que o texto vai trazer, um resumo. E o corpo da notícia, onde vai detalhar toda aquela notícia, tá certo? Atenção, nós não podemos deixar de dizer isso. O relato, ele tem que ser verdadeiro. Em algum momento aqui da minha explicação, eu falei que a internet está aí cheio de notícias hoje em dia, mas nós temos que filtrar quais são as notícias verdadeiras, porque nós não podemos falar e repassar notícias falsas, que são as chamadas, tá aí, ó, fake news, que vem trazendo tanto prejuízo à comunicação, né? Então, a notícia ela tem que ser verdadeira, nós temos que checar a veracidade dos fatos, não é porque recebemos a notícia que nós vamos acreditar em tudo que se diz, não, nós temos que buscar se aquilo está em mais de um local, se aquilo estiver em mais de um local, essas fontes onde ela estiver, elas têm que ser fontes reconhecidas, né? Existem muitas pessoas que fazem jornalzinho só de mentiras. E essas mentiras
deturbam a verdade, denigrem a imagem de pessoas, e não é legal ficar passando coisas que não são verdadeiras. Nós temos que checar a verdade sobre as informações e passar somente informações verdadeiras, tá bom? Então, é isso. Eu vou agora fazer a explicação rapidinha sobre a nossa atividade. Fechei aí o slide e vou abrir agora a nossa atividade desta semana. É a atividade número 5, número 6 e número 7. A atividade número 5, ela vai trazer uma notícia, que a notícia é o seguinte: gatos contraem coronavírus e podem transmitir entre animais, aponta estudo. Está aqui o texto. Eu quero que vocês respondam esta atividade com base nesse texto, considerando que esse texto é uma notícia, precisa dessas informações desse vídeo, tá certo? Para poder responder. Vocês vão marcar, inclusive, o que é o título, o que é o lead e o que é o corpo da notícia, tá certo? Depois vocês vão ver este boletim epistemológico, né? E vão fazer o quê? Vão escrever uma notícia que explique a situação apresentada no cartaz. Vocês vão compreender o que o cartaz está dizendo e vão transformar este cartaz em uma notícia. Vocês vão fazer de conta que vocês são repórteres, que vocês são informadores da nossa sociedade. Então, leia esse cartaz, veja o que é que esse cartaz está dizendo e transforme esse cartaz em notícia. Pelo menos 2 parágrafozinhos de vocês escrevendo, explicando o que é que esse cartaz está trazendo. E, por fim, a atividade 7, vocês vão exercitar o hábito da leitura. Vocês vão gravar através de um vídeo ou através de um áudio no celular, você lendo este texto e vão mandar para mim, tá certo? Eu quero que vocês leiam o texto mais de uma vez, mais de 2 vezes, circule as palavras que vocês não conhecem. As palavras que vocês não conhecem, procure no dicionário, procure no Google, que eu sei que muita gente está sem dicionário em casa agora, mas entra no Google e bota o nomezinho que você não entendeu, bota sinônimo, que quer dizer a mesma coisa, e vai aparecer o dicionário com o significado daquela palavra. Se você mesmo assim não encontrar, me procure, que eu estou disposta a ajudar a todos, tá bom? Então, me mandem a atividade, as 3 atividades até quinta-feira, tá bom? Na sexta, nós não teremos encontro, porque é feriado, tá bom? Grande beijo, boa tarde, tudo de bom para todos. Vou desligar, vou parar a gravação.